Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo inunde o coração de vocês, de cada um que esteja ouvindo essa mensagem, né? E esse momento de pregação possa ser um momento de edificação para cada um de nós, para que nas nossas vidas nós possamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, eu queria iniciar esse momento com louvor e adoração e oração, todo numa expressão só, né? Embora nós não tenhamos aqui um ministério de louvor para poder fazer um louvor musicado, mas vocês vão entender que louvor é um fruto de um coração que busca a Deus, que conhece a Deus, expressa isso em palavras e demais atitudes, né? Então, que nós possamos fazer isso mesmo sem instrumento. Vamos louvar a Deus, vamos orar, vamos adorar. Senhor Deus tremendo, nós te louvamos e te adoramos por quem tu és. Nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos concede, que está aqui, Senhor, em volta da tua palavra. Nós te agradecemos porque conhecemos a tua grandeza, a tua soberania, mas mesmo assim, no mais altos céus, o Senhor atenta para nós, o Senhor inclina os seus ouvidos, o Senhor está atento às nossas necessidades, o Senhor nos busca, né? Quando a gente busca o Senhor e a gente encontra. Então, muito obrigado, porque o Senhor tem se expressado em nossas vidas através da palavra de Deus, através desse trabalho de igrejas sérias que estão pregando o evangelho verdadeiro. Então, que nessa noite isso possa acontecer com essa mensagem possa ser clara, possa ser realmente vinda do alto, e ela possa cair nos corações das pessoas, porque a palavra do Senhor tem poder, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, que o Senhor vela pela tua palavra, e as tuas promessas estão aí, em inúmeras manifestas nas Escrituras. Então, que cada um de nós possa estar realmente velando, né, por essa palavra também na vida de cada um. Que o Senhor possa abençoar nessa noite cada coração em nome de Jesus. E o assunto dessa noite é sobre arrependimento, que é uma mensagem muito polêmica às vezes, e às vezes muito esquecida nos púlpitos. Eu queria que você abrisse as suas Bíblias em algumas referências sobre o assunto. Nós vamos ver o que Jesus Cristo fala sobre isso. Lá em Mateus, capítulo 13, versículos 1 e 2, o João Batista, o apóstolo, né, ele tem algo muito importante para nos dizer com relação ao arrependimento. Diz que naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia, olha a mensagem de João Batista, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está para se manifestar. O que vocês estão fazendo, né, nessa ignorância, nesse afastamento de Deus? Arrependei-vos. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e versículo 15, diz assim, depois de João ter sido preso, então João não está mais pregando, né? Foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a mensagem de Cristo no início do seu ministério. Lucas 5, versículos 30 a 32, diz assim, os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim para chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 13, versículo 1 e 3. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, Jesus, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores, né, do que eram pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas, que serem mortos no seu sangue, do seu próprio sacrifício? Será que isso era Deus penalizando eles? Será que eles eram mais pecadores do que os outros? Jesus diz, não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E Atos 2, 38, Pedro diz, respondeu-lhes Pedro,
arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então, uma verdade é indiscutível aqui. Jesus chama todos nós para o arrependimento. Mas perceba que só as pessoas que se comprometem com o reino de Deus, em participar dele, é que se arrependem verdadeiramente. Existe uma ligação tão clara entre esse arrependimento e essa pessoa que está arrependida, participar do reino de Deus, é uma relação de causa e efeito, e Jesus Cristo nos ensina isso. Vocês também já perceberam que muitas passagens dos evangelhos, né, Jesus prega sobre o reino de Deus, ele ensina sobre o reino de Deus, ele usa até uma expressão muito conhecida, diz, o reino de Deus é semelhante a alguma coisa, a isso ou aquilo. Sabe por que Jesus prega tanto sobre o esclarecimento de como o reino de Deus funciona? Você tem que saber como o reino de Deus é e que se você não se arrepender, você não entrará nele. Nós estamos tão tomados nos nossos conceitos humanos terrenos que Jesus Cristo precisou realmente esclarecer várias coisas sobre o reino de Deus para que aquelas ouvintes dele pudessem estar se preparando. Né? Não somente palavras, algo precisava acontecer na vida dessas pessoas para elas estar se preparando para entrar no reino de Deus. E esse algo se chama arrependimento. Porque nenhum de nós pode vir e permanecer no reino de Deus do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer levar a vida. Não é assim que eu vou participar do reino de Deus. Eu não tenho simplesmente que viver a minha vida e Deus tem que me aceitar do jeito que Ele quiser. Não, nós precisamos aprender sobre o reino, né, para nos adequarmos a esse reino. E não é o contrário. Por isso que Jesus Cristo ensinava tanto sobre arrependimento e sobre como funciona o reino de Deus. Existe uma mensagem enganosa, muito enganosa por aí. Eles dizem que vai entrar no reino de Deus porque Jesus é amor. Jesus não tem como me negar acesso ao reino de Deus. Ele é amor. Dizem também que porque Jesus pregava a tolerância, eu não sei onde eles acham essa mensagem, ninguém ficará fora do reino de Deus. É impossível isso pela pessoa que Jesus é, pelo menos o Jesus que essas pessoas conhecem. Não é o Jesus das Escrituras. Porém, nunca foi assim que Jesus ensinou. Jesus sempre foi muito claro, ele foi categórico em dizer que para ver e entrar no reino são necessários o arrependimento e o novo nascimento. Reino de Deus e arrependimento, participar do reino de Deus, né, você precisa se arrepender. A relação é de causa e efeito. E falando de arrependimento, muitos não compreendem o que é arrependimento porque eles têm um conceito errado, eles não sabem do que se trata. Então, qual o principal erro de entendimento, de interpretação, de compreensão do que é o arrependimento? As pessoas pensam que arrependimento seja somente um sentimento. Isso é uma visão totalmente errada e enganosa sobre arrependimento. Eu preciso te esclarecer que é muito mais profundo do que simplesmente você sentir algo. É certo que o processo de arrependimento, né, quando ele está atuando em nós, quando ele está sendo elaborado dentro de nós, esse processo de arrependimento ele pode desencadear sentimentos. Nós somos seres complexos, nós temos dimensões várias, né? Corpo, alma, espírito, emoções, vontades. Então, se algo está acontecendo na minha mente, ela pode desencadear sentimentos. Imagine que quando eu aprendi, né, ouvindo uma pregação evangelística, que eu vivia em rebeldia, né, e afronta a Deus, o meu estilo de vida era rebelde e afrontava a Deus, e que agredia a santidade de Deus. Como você acha que eu me senti quando eu entendi essa mensagem que me confrontava? Esse despertamento que aquela mensagem estava me dando me deixou muito triste, né? Mas só a tristeza não adianta. Eu fiquei triste, mas o que eu ia fazer com aquela tristeza? Se eu ficasse somente triste, não ia adiantar nada para a minha vida.
que nós fazemos depois de ser confrontados e entristecidos com essa verdade é que vai contar. O que você faz quando você é entristecido e confrontado com uma mensagem que vem direto da palavra de Deus? O que você faz? Você foge? Toma cuidado, você tem que reagir de acordo com o que aquela mensagem está te trazendo na luz do seu coração, da sua mente, da sua vida. Existe até uma história bíblica muito interessante que vai fazer com que a gente entenda toda essa figura de sentimento, de decisões. É a história bíblica de Esaú. Eu não sei se você conhece, né, tudo que aconteceu na vida de Esaú, mas está relatado nas Escrituras, lá no livro de Gênesis. Esaú e Jacó eram filhos, né, eram netos de Abraão, filhos de Isaac. Então, a história bíblica de Esaú fala muito sobre arrependimento. Os pais de Esaú e Jacó, que era Isaac, né, e Rebeca, eles tinham um problema sério com esses dois. Eles tinham preferência. O pai gostava de Esaú, a mãe, né, Rebeca, gostava de Jacó. Eles tinham preferências. E também, esse irmão de Esaú, chamado Jacó, o cara era enganador. Ele tinha umas falhas de caráter. E com essas falhas de caráter, ele verdadeiramente prejudicou o seu irmão Esaú. Então, Esaú estava dentro desse contexto familiar, né, desse contexto que ele foi crescendo, né, de ter um ambiente dividido de preferências. Eu sou querido do meu pai, eu sou querido da minha mãe, né, e tinha esse irmão problemático chamado Jacó. Se nós trouxéssemos Esaú para os dias de hoje, né, a primeira coisa que você ia ver um psicólogo avaliando Esaú, ele ia dizer que a infância e a criação de Esaú prejudicaram muito ele. Não foi isso? Você cresceu num lar meio dividido, você cresceu com um irmão que te prejudicou muito. Ele fala, esse psicólogo, que os erros dos seus pais e as falhas do seu irmão Esaú, né, foram responsáveis pelas escolhas erradas que você fez, pela pessoa que você é. A culpa de ser como não seria de Esaú, né, na visão de um psicólogo, mas do meio em que ele viveu. Isso é que se tem falado por aí sobre culpa. Isso é que se tem falado por aí quando a pessoa erra. Não, você foi formado pelo meio, você fez todo esse mal, mas na verdade a culpa é da sociedade. Isso, biblicamente, é mentira. Não se iludam por sentimentos ou venha querer transferir a sua responsabilidade, a sua culpa para outros. A Bíblia diz que as falhas do caráter do próprio Esaú foram a causa da perdição dele. A sua impureza e a falta de reverência, isso que Esaú carregava no coração, sem se arrepender, selaram a sua perdição eterna. Então, é muito importante perceber isso, porque as pessoas querem separar culpa, criação, transferência, que você não é responsabilidade por todo o mal que você recebeu, e assim vai. Mas quando nós estamos confrontados pela palavra de Deus, pela presença de Deus, pela revelação dele nas Escrituras, nós devemos tomar uma atitude em direção a Deus e não proteger a nossa culpa e os nossos erros. Se nós lermos Hebreus, capítulo 12, versículos 14 até o 17, vai esclarecer tudo isso que eu estou te falando. Vai contar essa história de Esaú e vai mostrar exatamente o que tinha no coração de Esaú. É por isso que ele era culpado, é por isso que ele foi responsabilizado. Vamos ler? Hebreus, capítulo 12, versículos 14 até o 17. É um texto muito conhecido. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, atentando diligentemente todo dia, em todo tempo, para que ninguém seja faltoso. Está em falta, conserte. Separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Se algo surgir no seu coração, né, trate disso o mais rápido possível, antes que ele crie raízes. E por meio dela, dessa raiz de amargura, muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. A própria palavra de Deus fala isso de Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura.
Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, Esaú está nesse contexto de arrependimento de alguém que não toma uma atitude com relação aos seus erros, de alguém que quer transferir a culpa para os outros, de alguém que realmente quer arrumar uma desculpa para tratar algo que está dentro do seu coração e que só existe uma coisa que pode tirar e arrancar isso do coração dele, é um verdadeiro arrependimento. E ele chorou, por isso que arrependimento não está ligado aos sentimentos. Arrependimento está mais ligado, né, a uma atitude que você tem que tomar depois que você toma consciência do teu erro. E você toma essa atitude conscientemente também. Então, preste atenção, ele chorou lágrimas, buscou o arrependimento com lágrimas, mas na verdade seu coração não estava arrependido, ele não estava pronto a mudar. Veja que Esaú, ele chorou muito pelo que fizeram com ele. Fizeram muita coisa errada com ele. Veja que ele até foi injustiçado em alguns momentos. Mas porque não demonstrou arrependimento verdadeiro, ele foi rejeitado pelo próprio Deus. É isso que está dizendo em Hebreus. Então, essa história é muito conhecida, mas o final dela é muito triste para Esaú. Porque ele não encontrou lugar de arrependimento, né? E sem arrependimento as coisas só pioram na vida das pessoas. E assim também foi na vida e na descendência de Esaú. Se você continuar lendo a história, né, do povo que foi gerado, né, de Esaú, né, a desobediência e a irreverência de Esaú com a palavra de Deus prejudicou toda a sua descendência. Esaú não entrou no reino de Deus e nem seus filhos, nem seus netos, nem seus tataranetos. Esaú, né, dele descendeu uma nação que era inimiga do povo de Deus. Imagine isso acontecendo com a sua família, porque você é impenitente, porque você não quer corrigir os seus erros, assumir, se posicionar, você pode estar trazendo para a sua família circunstâncias terríveis. Porque seus filhos vão aprender de você. Como é que vai ficar o ambiente, o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, se não há arrependimento e perdão? Então, tome cuidado com você, com essa questão com relação ao arrependimento, você querer passar um verniz. Essas coisas têm que ser tratadas na raiz. A Bíblia nos chama a nos arrepender e nos dá exemplos bíblicos de pessoas que não se arrependeram e o futuro delas, o futuro das descendências delas foram realmente prejudicados por causa disso. Nós não estamos amaldiçoando gerações futuras, não. Estamos dizendo que as pessoas são criadas no meio de dureza do coração, a tendência delas é ter um coração endurecido também. E cada um de nós, seja seu pai, sua avó, seu avô, você, não interessa a linha de descendência, temos de nos arrepender verdadeiramente. Todos esses homens na Bíblia, que a gente vê, que andaram com Deus, eles falaram da salvação que recebeu de Deus e falaram, né, da salvação de Deus. Jesus até se sacrificou na cruz para te salvar. E você deve crer nisso. É a mensagem mais maravilhosa que existe, né, para um homem aprender. Mas mesmo você estando tudo pronto para você, mesmo todas as pessoas que têm falado isso na Bíblia, mesmo Jesus Cristo tendo morrido, né, para te salvar, se você não se arrepender, você não estará apto para entrar no reino dos céus. Entende isso? Fiquei preocupado, sabe? Como eu faço então para me arrepender verdadeiramente? Porque se eu não me arrepender, eu não vou entrar no reino dos céus. Se isso não te gera preocupação, não te gera uma autoavaliação, como é que você tem lidado com as circunstâncias na sua vida onde você tem errado? Sabe que você tem que aprender hoje a tratar isso. Arrependimento é coisa séria. Ele deve fazer parte da vida do homem que às vezes falha com Deus, falha no seu caminho do Senhor, né? Quanto mais aquela pessoa que até hoje não pensou, né, na sua vida com Deus. Então hoje é um momento de você pensar. Hoje é um momento de você realmente se posicionar. Então, o que é um verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento quer dizer que as verdades de Deus, as verdades que Ele revela na sua palavra, elas se tornam as nossas verdades.
Vou tentar explicar isso. Quando isso está ocorrendo, você está sendo transformado. Quando aquilo que Deus está falando que é verdade, confronta com a sua vida que está errada, você olha para aquela mensagem e fala, eu preciso mudar. Quando você se posiciona assim, quer dizer que você está pegando os pensamentos de Deus e agora está querendo que esses pensamentos façam parte de você, das suas convicções. Você está aceitando e acreditando nisso. Quando isso estiver ocorrendo, você está sendo moldado, você está sendo tocado. Então, esse é o momento de arrependimento. Arrependimento é aceitar nas verdades de Deus como verdades para a sua vida. O arrependimento verdadeiro é aceitar o ensino da palavra de Deus e obedecer esses ensinos. Não adianta dizer que você é crente se você não busca aprender e obedecer a palavra de Deus. Às vezes você está criticando, né, os descrentes, as pessoas que vivem na violência porque não conhecem, né, a palavra de Deus, ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo, mas você ouve a palavra de Deus e não pratica. Ouve a palavra de Deus confrontando você com o seu erro e você não muda, você está tão errado quanto eles que estão fora. E Jesus Cristo, se vocês não se arrependerem verdadeiramente, tão quanto eles, você vai perecer, você vai morrer também. Um texto que deixa bem claro essa questão, né, de que nós devemos ouvir, né, e quando ouvimos a mensagem, se ela nos confronta, nós devemos produzir frutos de arrependimento, nós devemos agir. O próprio João Batista, de novo, ele fala em Lucas 3, 7, 8, olha a mensagem de João. Dizia João, pois as multidões que saíam para serem batizados, ou seja, reconheciam, né, o seu erro e vinham para receber o batismo do arrependimento, que é o batismo de João. Né? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Você não tem como fugir da sua responsabilidade de se arrepender, né, e se posicionar e produzir frutos desse arrependimento, né, dizendo que você é filho de crente, ou que as outras pessoas não fazem isso, ou que isso realmente não é tão grave assim, porque se a palavra de Deus fala que é grave, se a palavra de Deus diz que você deve abandonar e deve andar nos caminhos do Senhor, você deve fazê-lo. Você não deve fazer olhando para os outros. É a sua responsabilidade, é a mensagem que chegou no seu coração, é a luz que iluminou, né, o seu entendimento. Toma posse dela e mude a sua vida com relação a isso. Produza frutos de arrependimento. Porque arrependimento significa mudança de mente. Metanoia. É isso que quer dizer arrependimento. Por isso que está muito distante de você conceituar arrependimento como um sentimento. Porque a tradução, né, o grego fala que é metanoia. A tradução disso é mudança da sua mente. Você muda a sua mente, aquilo que você antes se firmava como uma verdade para você, mas a palavra de Deus diz que não é, que a verdade é a vontade de Deus, então você muda, você tira isso da sua vida e coloca a verdade de Deus como seu guia. Isso é mudança de mente. Dizem por aí que se você mudar a mente, você muda a gente. É interessante isso, quando a mudança de mente gera a mudança de atitudes. Quando a pessoa realmente se convence que a forma correta de ser, de agir é essa, ela vai ter que mudar suas atitudes. Existe esse poder interior de você mudar suas atitudes e sua mente for mudada. Até o diabo usa esse mecanismo. Ele planta, né, nas mentes das pessoas o engano. E você pode ler em Gênesis 3 que ele fez isso com Eva. Ele plantou um engano na mente dela. Então, como é que está a sua mente? Quais os pensamentos que estão entrando na sua mente? Quando entrou esse engano na mente de Eva, ela aceitou, pronto, ela errou. Porque se derem ouvido à voz errada, as pessoas se afastarão da verdade das Escrituras. E tome cuidado. Mas a verdade é que você precisa se arrepender. Ou seja, você precisa mudar, né, o seu entendimento das coisas e passar a andar de acordo com o entendimento da vontade revelada de Deus nas Escrituras. Isso é arrependimento, verdadeiramente arrependimento. A metanoia, a mudança de mente, é para todos os que se dizem cristãos, pois eles são chamados para adquirir a mente de Cristo. Olha essa nossa transformação.
né? A Bíblia fala que nós devemos ter a mente de Cristo. Então tem que existir essa metanoia em nós, né? Ouvimos Cristo e agora cremos nele, cremos na verdade dele, e essa verdade passa a fazer parte da nossa vida, do nosso entendimento. Arrepender-se, então, é dispor todo o seu entendimento em obedecer à vontade de Deus. Isso que significa arrependimento. Quando Jesus Cristo está dizendo arrependei-vos, é isso que está querendo dizer. Crede no Evangelho, o Evangelho é isso, a verdade de Deus é essa. Ande de acordo com essa verdade. Quando você crê que isso é verdade e andar de acordo com essa, você verdadeiramente se arrependeu. Vamos parar de ser cristãos teóricos. Isso é, a gente é tão teórico que quando a Bíblia nos confronta, a gente quer fugir de lado, achar que não é com a gente. Você sabe que é com você. Quando a Bíblia está te confrontando, você sabe que é para você aquela mensagem. E existem circunstâncias piores. Às vezes, as pessoas tentam justificar os seus erros. Não venha justificar os seus erros. Abandone os erros. Pare de praticar esse erro. Arrependa-se. Esse é o clamor. Essa é a mensagem. Arrependa-se, né, dos seus maus caminhos. Arrependa-se de você ficar praticando só a sua vontade. A sua vida tem que estar de acordo com a vontade do seu Criador, Deus. Jesus ensinava muito sobre como era esse reino dos céus. Ele ensinava os valores do reino dos céus. Ele ensinava a prioridade que deveria ter o reino dos céus na vida daqueles que estavam seguindo ele. O objetivo desse ensino é que os homens vissem como os seus valores terrenos eram incompatíveis com os valores celestiais. Muitas vezes nós estamos carregando na nossa vida valores que nós aprendemos na tradição, né, e outras coisas mais. Estamos esquecendo que quem sabe da verdade é Deus, é aquilo que Ele está revelando nas Escrituras. Os homens esqueceram, mas agora está sendo lembrado para você. E você tem que tomar uma atitude com essa mensagem, né? Uma vez que nós aprendamos, né, como que Deus pensa, como Deus espera que a gente viva, a gente deve mudar. Deveria se arrepender e passar a viver os valores do reino de Deus. Era essa a intenção de Jesus Cristo, de tanto ensinar sobre o reino de Deus, para que as pessoas, os que andavam com ele, olhassem como o mundo funciona e olhassem como o reino de Deus deve ser. Então, eu preciso andar conforme o reino de Deus, senão eu não posso entrar nele. O reino dos céus existe, irmãos. Ele é real. Ele foi estabelecido por Cristo e começa dentro daqueles cristãos, daquelas pessoas que creem nele. Então, o reino dos céus é real. Se você está aprendendo algo sobre ele, deseje, anseie participar dele, desde já nessa vida. Então, você vai ter que mudar algo em você. E o processo de mudar algo em você se chama arrependimento. Nesse reino, nós somos servos, mordomos, filhos, embaixadores do grande rei. Isso são as mensagens que Jesus Cristo costuma trazer para comparar, né? Aqui é o reino de Deus, é semelhante a isso, aquilo. Então ele mostra, né, nas suas histórias, os servos, os filhos de Deus, né, os embaixadores do rei. Nós devemos agir assim. Nós devemos tomar para nós essa representatividade, representar o reino de Deus na terra. Mas nós só podemos fazer isso se antes nós passarmos pelo processo de arrependimento, de mudança de mente. Se formos cristãos, nós representamos Cristo e o seu reino aqui na terra. Isso é que é ser cristão. Então, se o rei é santo, se o rei é misericordioso, se o rei é justo, paciente, verdadeiro, nós devemos aprender a ser como ele é. Nós devemos aprender a ser como semelhantemente é o nosso Pai, o nosso Rei. É por isso que o reino dos céus é semelhante a uma circunstância que nós devemos, né, nos tornar participantes dela. E as circunstâncias desse reino é que Deus expressa o seu caráter, e aqueles que se dizem cristãos adquirem o caráter de Deus. Tudo que aprendemos sobre o reino de Deus, né, e sobre o próprio Deus deve tornar-se verdade em nossas vidas. Não pode ser teórico. A Bíblia é a verdade absoluta. Se ela está falando que algo é certo, né, eu vou viver de acordo com aquela certeza das Escrituras. Você está falando que algo que eu faço é errado, eu vou ter que me transformar, vou ter que me moldar aquilo que a palavra de Deus diz, né? Isso é arrependimento. É nisso que nós devemos
nos firmar. Essa deve ser a nossa atitude. Se alguma coisa eu estou em falta com a minha vida de cidadão do reino, eu devo me arrepender. O cidadão do reino ele não se guia pelas circunstâncias, né? Por sentimentos ou por pensamentos terrenos. Ele se guia pela palavra, né, do Senhor do reino. Só desse jeito que Deus nos receberá no seu reino, se ele nos olhar como aqueles que estão seguindo a verdade revelada dele. Aqueles que confiam nele, porque essa vontade revelada, né, nos dá tanto o conhecimento do caráter de Deus, como nos dá conhecimento das promessas que ele tem para nós. E se eu quero atingir essas promessas, se eu quero receber essas promessas, eu tenho que andar de acordo com o que a palavra de Deus diz que eu devo andar. Não se iludam com as mensagens que vocês têm ouvido por aí, porque elas são enganos de Satanás. São enganos de pessoas que acham que pode enganar a Deus, acham que pode ter seu estilo de vida, né, do jeito que elas quiserem, que depois elas vão dar um jeito. São muito espertas. Não se iludam, estão dizendo por aí que Deus é amor e não lançará ninguém no inferno eternamente. Você já leu as Escrituras? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, e fique aí eternamente afastado de Deus. As Escrituras não falam que Deus é amor e ele não vai lançar as pessoas eternamente. Ele vai sim, ele diz que vai. No final haverá o julgamento. Não se deixe enganar. Estão dizendo por aí que o amor de Jesus nos aceita do jeito que nós somos. Não aceita, não. Nós temos tomado atitudes, tomado as rédeas das nossas vidas, né, e vivendo de acordo com o que o mundo gosta, vivendo de acordo com o que o nosso ego gosta, e afastados da vontade de Deus, não, Deus não vai nos aceitar. Não se iluda com essa mentira. Não se acomodem. Estão dizendo por aí que é impossível ao homem se santificar, mas a Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. Tem que estar ocorrendo um processo de transformação em você, de purificação e santificação, porque esse é um poder do Espírito Santo, da graça de Deus que ocorre em nós. Mas isso só ocorre depois que ocorre o verdadeiro arrependimento na vida do crente. A Bíblia não chama ninguém para um caminho sem esforço. Pode ter certeza. Você acha que vem para Cristo, que os seus problemas todos estão resolvidos? Isso é a maior mentira que existe. Aí você vai ser preparado para encarar qualquer coisa. Isso eu te garanto. Porque você nunca vai estar sozinho. O próprio Deus estará com você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós devemos odiar e nos afastar do pecado. E o pecado é tudo aquilo que nós fazemos que vai contra os princípios revelados por Deus para nós. Então, não importa o que você fez, que moralidade, ou que falta com o irmão, ou que corrupção, que coisa você tenha feito ou ocorrido na sua vida, né? Se ela for contra os princípios revelados por Deus, isso é pecado. E por isso nós devemos, como cristãos, odiar esse tipo de comportamento em nós. A gente é muito expert em apontar o erro dos outros, mas primeiro você cuida de você. E quando seus olhos estiverem limpos da trave, você pode chegar no seu irmão e orientar ele para tirar o cisco que existe no olho dele. Né? Então, mas tome cuidado. Você deve odiar e se afastar de tudo aquilo que vai contra a vontade revelada de Deus. Deus não faz por nós aquilo que nós podemos fazer, mas Ele nos capacita a agir. Se é você que tem que se arrepender, se é você que tem que se afastar daquelas circunstâncias, você tem que fazer. Mas se você confiar em Deus, Ele vai te encher de capacidade para agir assim. Principalmente porque Ele vai estar com você. Existe um texto muito esclarecedor sobre a nossa responsabilidade diante da vontade revelada de Deus. E está lá em Romanos 12, 1, 2. E é algo que eu aprendi muito com esse trecho, porque eu sempre achei que algo Deus tinha que fazer tudo. Ah, não. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Preste atenção na sua responsabilidade. Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É a minha obrigação apresentar-me assim diante de Deus. Então, eu tenho que fugir de circunstâncias que vão ferir a santidade de Deus em mim.
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, porque todo mundo está assim, todo mundo faz. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia revelou que a forma correta de pensar e agir é essa. Você vai começar a se esforçar nesse caminho, pensar e agir conforme a vontade revelada de Deus. Então você vai estar transformando, né? Transformando a sua mente pela renovação, pela retirada da forma como você pensava, das tradições que vieram com você, do que você aprendeu no mundo. É a transformação, essas coisas vão sair, vão entrar os pensamentos de Deus, vão entrar o entendimento da vontade de Deus através da palavra de Deus na sua mente. Transformar, essa limpeza pela palavra de Deus. Essa palavra-chave, transformai-vos, chama renovando a mente. É interessante que ela é tão ligada à palavra arrependimento, transformar, né? Arrependimento é metanoia, mudança de mente. É transformar-vos pela renovação da vossa mente, a metamorfose. Já ouviram essa palavra metamorfose? É uma palavra grega que está ligada, né, a uma mudança de uma essência em outra. Chama metamorfose. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o arrependimento é como se ocorresse essa metamorfose dentro de nós. Tudo que nós éramos e pensávamos moldava o nosso jeito de agir. Mas agora, com essa transformação da nossa mente, né, nós somos transformados, existe uma metamorfose, né, na nossa mente, no nosso psicológico, no nosso entendimento, no nosso pensar. Né? Então, existe uma metamorfose que tem que acontecer dentro de nós. É interessante isso. Né? Presta atenção, você sabia que nós fomos chamados para sermos metamorfoseados, para sermos transformados? Eu queria ler com vocês 2 Coríntios 3, versículo 18. Preste atenção, coisa maravilhosa. E todos nós, com o rosto desvendado, agora nós vemos Deus como Ele é revelado em Jesus Cristo. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Se a gente contemplar a glória do Senhor, que a glória do Senhor é Cristo, se nós olharmos para Ele, aprendemos dele, andarmos com Ele, seguimos Ele, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, essa palavra transformada é metamorfose, nós somos chamados para sermos metamorfoseados em Cristo. Se cremos na verdade de Deus, passamos a conhecê-lo e nos tornar parecidos com Ele. Imagine que você foi chamado para isso. Na natureza, a metamorfose mais conhecida é a metamorfose da lagarta, que se transforma em borboleta. Isso você já deve ter ouvido, aprendido. Então, para isso acontecer, a lagarta, ela tem que morrer. Porque só assim ela vai nascer borboleta. Ela vai transformar-se, ela vai metamorfosear-se de lagarta em borboleta. Então, vocês têm que entender. A lagarta, ela não pode voar. Pode. Ela só pode rastejar. Já a borboleta nunca vai rastejar. Pelo contrário, ela voa mais alto do que ela pode. Então, está na natureza um processo em que um plano inferior de lagarta vai se transformar num plano superior, né, de borboleta. A lagarta, ela sabe disso. Chega a hora dela, ela vai para um lugarzinho, se fecha no casulo, vai sofrer ali dentro até se transformar em borboleta. Por isso que a lagarta, ela não se importa com o sofrimento, ela não se importa nem com a morte, o custo que ela vai passar, porque ela sabe do resultado, que depois do processo ela vai se transformar em borboleta. A lagarta só é uma metamorfose em borboleta. Nós fomos chamados para sermos metamorfoseados conforme a imagem de Deus. Outra metamorfose muito conhecida é a metamorfose da semente. Né? A semente é lançada, né, no chão. E para ela produzir, ela precisa morrer. A semente precisa morrer para que todos os seus nutrientes se transformem, né, em outra planta. Ela precisa morrer no solo depois
dela nascerá uma planta que produz centenas de sementes. Se a semente não morrer, ela fica infrutífera, mas quando ela morre, ela se espalha por toda a terra. Isso é outra metamorfose que tem a ver com a nossa vida espiritual. Quando a gente nos transforma em mais semelhança de Cristo, nós produzimos muito fruto. Que metamorfose, nós somos chamados para isso. Na vida espiritual, nós estávamos afastados de Deus e afastados também de tudo que era celestial. Nós vivíamos no lamaçal do pecado, nós éramos enganados por filosofias, né? Nós íamos rastejando, oprimidos no pó, né? É a imagem da serpente. Nós vivíamos como a serpente, oprimidos no pó, mas a palavra de Deus nos fez conhecer a verdade. Lançou luz nas nossas consciências. E o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos continuar no pó? Nós vamos continuar como lagartas? Nós vamos continuar como sementes lançadas na rocha sem produzir nada? Deus não nos chamou isso. Deus está nos dando oportunidades de sermos metamorfoseados. É só nós que queremos. E esse poder de nos transformar vem pela palavra dele. Por isso que quando essa palavra nos confrontar, arrependei-vos. Nós aprendemos que podemos ser transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Nós aprendemos que se crermos, seremos salvos e teremos acesso a todas as promessas de Deus. Você crê nisso? Crê nisso? É isso que eu estou falando com você. O acesso ao reino de Deus é para aqueles que obedecem a Deus. Obedecem o quê? A revelação da palavra dele. E para que você possa ter esse processo, a sua mente agora tem que adquirir os pensamentos de Deus e renovar, né? Transformar essa mente, abandonar tudo que existia antes de você conhecer a verdade das Escrituras. Nós somos chamados para isso. Aprendemos que se crermos, seremos salvos, teremos acesso a todas as promessas de Deus. E o que devemos fazer com todo esse entendimento, com essa compreensão que você recebeu hoje? Nós devemos nos arrepender. Meus pensamentos e verdades devem dar lugar às verdades de Deus na minha vida. Não devemos mais nos deixar enganar pelos sentimentos, pelas filosofias mundanas, pela tradição, pela criação, sei lá o que esteja tirando de você aquilo que Deus revelou que é verdade. As outras coisas são mentiras. Então a sua vida tem que ser guiada pela verdade da palavra de Deus. O que tem valor transformador é somente aquilo que a palavra de Deus diz que é verdade. Então, se você está se apegando a outra coisa, mas que a palavra de Deus diz que não é assim, você está errado. Você tem que entender que a palavra de Deus é a revelação da plena verdade. É a única verdade, a absoluta verdade. Você tem que viver por ela. A Bíblia nos chama para morrer. Jesus Cristo diz isso. Nós devemos morrer, o nosso ego tem que morrer, né? E tem que nascer em nós essa mentalidade de Cristo, essa obediência de Cristo. Todas as coisas que Cristo manifestou como homem têm que fazer parte de nós. O nosso eu antigo morre para Cristo nascer em nós. É a metamorfose. O velho homem precisa morrer. Então, para de fazer as vontades desse homem carnal. Para de viver essas vontades, né, expostas para andar de acordo com a vontade de Deus. Só a vontade de Deus revelada nas Escrituras pode te dar vida eterna e te fazer frutificar. Então, nessa noite, a mensagem para você é: arrependa-se dos seus próprios caminhos e creia na palavra de Deus. Amém? Se essa mensagem te edificou, né, você possa se inscrever nesse canal aqui, você possa também compartilhar isso com quem você quiser, é público, você possa também fazer os contatos que quiser, as dúvidas que quiser tirar, né, o acompanhamento que necessitar, você pode nos contactar pelos meios de comunicação que estão inscritos aí embaixo do canal, e que você possa também, se gostou da mensagem, dê o seu joinha. Se não, você pode também se expressar negativamente. Mas o que nós precisamos entender é que essa mensagem foi extraída da revelação da palavra de Deus. Não é coisa de homens. Então, que essa palavra de Deus possa fazer em você aquilo que ela tem que fazer. A palavra de Deus não volta vazia. Então, que ela possa encontrar morada no seu coração. Amém?